Good evening. Boa noite. As usual, I greet you in the name of our loving Lord and Savior, Jesus Christ. Como de costume, eu lhes cumprimento em nome do nosso amorável Senhor e Salvador Jesus Cristo. Now, I know there weren't any musical instruments just now, Agora, eu percebi que não havia instrumentos musicais utilizados nessa última but didn't música. you hear some musical instruments? Mas não parecia que você estava ouvindo instrumentos musicais? They were beautiful. That sounded Foi really, ótimo. really beautiful. Ficou Thank realmente you. bonito, parabéns. So very much, so melodious. Foi tão melódico. The sermon that I have for you is a very special sermon that the Lord has put on my heart for you this evening. O sermão temos hoje para compartilhar com vocês é um sermão que o Senhor colocou em meu coração para trazer hoje aqui. A tragedy is defined as a narrative poem or play. Uma tragédia é conceituada como um poema ou uma narrativa que seja trágica, Typically describing the downfall of a great person. que tipicamente descreve a queda e o processo de queda de uma pessoa, de um personagem. It is also a serious drama describing a conflict between a hero Também apresenta e pode apresentar um drama e um conflito entre um herói and a seemingly superior force such as Satan e uma força aparentemente superior como Satanás, that has a sorrowful and disastrous conclusion que ocasiona um final, um desfecho que é triste e traz desgraça, that excites pity or terror in the reader. e que desperta no leitor terror e pena. William Shakespeare was a master of writing the tragedy, William Shakespeare foi um mestre ao redigir tragédias, with such plays as Othello and Hamlet and Romeo and Juliet. com peças como Hamlet, como Romeu e Julieta e como The Fellow. This word tragedy also applies to our real-life situations. Esta palavra tragédia também se aplica a nossas situações cotidianas, Such as a disastrous event, a calamity, or a misfortune. tais como um evento catastrófico, a calamidade. And it is in this context that I would like to discuss with you the life of Samson this evening. E é neste contexto da tragédia que eu gostaria de discutir com vocês a respeito da vida de Sansão hoje. Because his life was indeed punctuated with regrettably serious and unpleasant events. Porque sua vida foi de fato pontuada por eventos que são tristes e constituem uma tragédia. We could go on to say that Samson's story was a perfect example of the pitfalls in life that you want to avoid. Poderíamos até ir adiante e imaginar que o exemplo da vida de Sansão é o tipo de história pontuada por tragédias as quais nós poderíamos evitar. The title of this message from God for you this evening is Sleeping with the O Enemy. título da mensagem vinda de Deus para vocês esta noite é Dormindo com o Inimigo. Let us pray. Dear Heavenly Vamos Father, orar. Querido Pai Celestial, continue to attend us this evening through your Holy Spirit. continua nos atendendo esta noite com o Teu Espírito. Touch every heart and mind that we could receive a word from you. Toque cada mente e coração para que possamos receber a palavra que vem de Ti. Do something wonderful here this evening, Faça algo maravilhoso esta noite aqui. and we'll give you all the honor and glory. E Te daremos toda a honra e glória. In Jesus' blessed name, Em nome de Jesus. amen. Amém. It is a tragedy in this life when a baby dies unexpectedly. É uma tragédia quando nesta vida um bebê morre de forma inesperada. It is a tragedy when a person wastes their life away seeking only momentary thrills because of some mind-altering substance. É uma tragédia quando uma pessoa decide desperdiçar toda a sua vida somente porque depende do estímulo de um prazer momentâneo com uma substância química. It is a tragedy when humanity perverts the sanctity of the marriage bed É uma tragédia quando a humanidade perverte a santidade do leito matrimonial and engages in all sorts of illicit sexual e relationships. se envolve em todo tipo de relacionamento sexual íntimo e ilícito. It is a tragedy when a people is denied their basic freedoms of life.
É uma tragédia quando a determinados povos é negado os direitos básicos de liberdade nesta vida, simply because the color of their skin, simplesmente devido à cor de sua pele, the origin of their birth, a origem de seu nascimento, or the education and income of their parents. ou a educação ou renda de seus pais. It is a tragedy when someone comes to our churches É uma tragédia quando alguém adentra nossas igrejas thirsty for comfort, sedento por conforto, thirsty for truth, sedento pela verdade, thirsty for righteousness, sedento pela justiça, thirsty for Jesus' love, sedento pelo amor de Jesus. and is turned away without receiving the living water. E é mandado embora sem ter recebido da água da vida. It's a tragedy when a hurricane, tornado, or earthquake strikes and leaves in its wake death and É destruction. uma tragédia quando um tornado, um furacão ou um terremoto acometem uma cidade e deixam um rastro de destruição e morte. It's a tragedy when the politics of governments must resort to the war machine to maintain their share of power. É uma tragédia quando os poderes políticos e os governos recorrem à máquina de guerra para dar sustentação e manter o seu poder. But the tragedy of Samson's life goes well beyond these obvious tragic events. Mas a tragédia na vida de Sansão vai além da obviedade destes eventos trágicos. The tragedy of Samson is a series of spiritual events that left him morally and physically bankrupt. A tragédia da vida de Sansão é caracterizada por uma sucessão de eventos de dimensões espirituais, as quais o deixaram física e espiritualmente derrotado, falido. By his own choice, his actions left him outside the protection of his Savior. Por suas próprias escolhas, Sansão se colocou fora do campo de proteção de Deus. Samson was born for the express purpose of delivering his people Sansão nasceu com um propósito expresso de trazer liberdade aos povos de Deus, from 40 years of oppressive bondage at the hands of the Philistines. por terem passado 40 anos de servidão com relação ao povo que habitava aquela época e os dominava, os filisteus. He was one of only 4 babies whose mother was visited by an angel of the Lord and their births foretold. Ele é um dos 4 bebês que aparecem em toda a Bíblia que teve o seu nascimento previsto por um anjo. The angel instructed Samson's parents that he should be raised as a Nazirite. O anjo instruiu os pais de Sansão que ele deveria ser criado como um nazireu. Now, Numbers 6, verses 1 to 6 says, Agora, Números, o livro de Números, bíblico do Antigo Testamento, capítulo 6, versos 1 a 6, diz o seguinte: that the Nazirite had 3 restrictions placed on him by the Lord. que os nazireus tinham 3 restrições colocadas pelo Senhor para eles. He was not to touch wine or strong drink. Não deveriam beber vinho ou qualquer outra bebida forte. His hair was to remain untouched by a razor. Seu cabelo deveria permanecer intocado And por he was- tesouras ou que o valha. And he was not to touch a dead body. E ele não poderia tocar um corpo morto. Samson was born and empowered by the Holy Spirit, even as he grew up as a boy. Sansão nasceu e recebeu o poder do Espírito Santo, mesmo enquanto criança em crescimento. As he got older, it became clear that he possessed extraordinary physical strength. E ao ficar mais velho, ficou claro que ele possuía força física extraordinária, além do comum. This was not, however, dependent on his molecular structure, Isso, entretanto, essa força não dependia de sua estrutura molecular, but it was dependent on his condition as a Nazirite, mas dependia de sua condição enquanto nazireu, of which his unshaven head was a symbol. da qual o símbolo maior eram seus cabelos, que não eram cortados. If Samson would have obeyed the divine commands as faithfully as his parents had, Se tão somente Sansão houvesse obedecido os mandamentos de Deus como seus pais haviam feito, he would have had a happier and nobler destiny. ele teria alcançado um destino mais feliz e mais nobre. Ellen White says his association with idolaters corrupted him. Ellen White diz, a escritora norte-americana, que a sua associação com idólatras o corromperam.
The town of Zorah was in the country of the Philistines. A cidade de Zorá estava em meio à terra dos filisteus. And Samson would visit there E Sansão às vezes visitava aquela cidade and began to mingle with the people of Zorah on friendly terms. e ele começou a se envolver com aquelas pessoas da cidade de Zorá em termos amigáveis. Thus, in his youth, intimacies and influences sprang up that darkened his entire life. E enquanto jovem, estes relacionamentos acabaram tendo efeito e lançando sombra sobre toda a sua vida. Just as Samson was entering manhood, Ao Sansão atingir a sua maturidade, a masculinidade, the time when he was supposed to execute his divine mission, momento havia chegado em que ele deveria executar sua missão divina, the time above all others when he should have been true to his God, momento acima de todos os demais, onde ele deveria ter sido verdadeiro e fiel ao seu Deus. Samson connected himself with the enemies of Israel and the adversaries of God. Sansão se conectou e se envolveu com inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus. He did so because he thought they were cooler than his people were. E ele fez isso porque ele achava que aquele povo era mais legal do que o povo de Deus. He did so because the people of Zorah seemed to have more fun than his people did. Ele fez isso porque parecia que o pessoal da cidade de Zorá se divertia mais do que ele, o povo de Deus. He did so because their music was jazzier than his people. Ele fez isso porque parecia que a música deles era mais estilosa e mais alegre do que a música do povo de Deus. Their food was more exotic and tastier. A sua comida parecia ser mais exótica e ter um gosto melhor. Their clothes were more revealing. A roupa deles parecia revelar um pouco mais. Their jewelry enhanced their outer beauty. Suas joias pareciam dar maior ênfase ainda à sua beleza. He did so because they seemed freer than he was. Ele fez isso porque parecia que aquele povo era mais livre ainda do que ele. They could do all the things that were off limits and restricted to him. Eles podiam fazer todas aquelas coisas que eram ou pareciam ser proibidas para ele. Samson did not ask whether he could better glorify God Sansão não tinha em mente a pergunta como eu posso glorificar a Deus when he sought to satisfy his own passions. quando ele buscou satisfazer suas próprias paixões. Samson did not ask if he was placing himself in a position where he could or could not fulfill his purpose. Sansão não perguntou se estava se colocando numa posição de risco que poderia atrapalhar o cumprimento da missão de Deus para ele. He just wanted to do his own thing. Ele só queria fazer o que estava na telha. To all who seek to honor Jesus, Para todos aqueles que têm o desejo de honrar Jesus, God has promised wisdom and glory. Deus prometeu sabedoria e glória. But there is no promise to those who are first concerned with pleasing themselves. Mas não há promessas ou garantia para aqueles que colocarem em seu coração atender os desejos do seu próprio interesse. The major tragedy in Samson's E a life maior was tragédia na vida de Sansão that he used his physical power, é que ele usou a sua força física, or should I say his spiritual gift that God gave ou him, quem sabe eu poderia dizer, o dom espiritual, o talento que Deus havia dado para ele, for his own unworthy purposes. para seus propósitos imerecidos. He acted as if God had given him mighty strength for his own ends. Ele agia como se Deus houvesse dado para ele força para cumprir os propósitos que ele tinha, Rather than for the pessoais, glory of God. ao invés de ser para a glória de Deus. And we do that too often. E nós fazemos isso frequentemente demais. But in these last days, I beg you to adopt the personal principle of life. Mas nesses últimos dias eu gostaria que vocês adotassem como princípio de vida: Thy will be done, not mine. tua vontade seja feita e não a minha. For thine is the kingdom and the power and the glory. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Power, Poder, wealth, riqueza and human gifts are given by God e dons espirituais talentos são dados por Deus to us a nós in order to be used
for God's own purpose. para que sejam utilizados segundo o propósito de Deus. But time after time, we are given the gift of song and music Mas vez após outra, somos presenteados com um dom ou um talento como a música, por as a exemplo, special ministry to encourage the brokenhearted or the poor in spirit, que deveria ser um ministério especial para ir ao encontro, ao auxílio daqueles que estão com o coração quebrantado e estão entristecidos. and to spread the good news of Jesus' love. E também utilizado para compartilhar as boas novas do amor de Jesus. That gift is often nurtured in the church choir and is perfected. E aqui, esse dom, esse talento, por vezes ele é trabalhado e melhorado participando de um coral. Then we take the Lord's tool to win some worldly fame or luxury. Mas então nós pegamos essa ferramenta dada por Deus e utilizamos para ganharmos poder, influência, luxo. So many times in our churches, we perfect management skills. Muitas vezes em nossas igrejas nós nos tornamos mais habilidosos com relação à gerência. Public speaking skills, Nós desenvolvemos habilidades de oratória e comunicação em público, teaching skills, habilidades de ensino, craft skills, habilidades de lidar com materiais, public relations skills, habilidades de relações públicas, technical skills, habilidades técnicas, only to prostitute them to the highest bidder, tão somente para posteriormente adulterá-las, leaving God and his divine purpose as Samson did. deixando os propósitos de Deus e sua vontade, como fez Sansão. With the power God gave Samson, he had many legendary adventures. Com o poder que Deus concedeu para Sansão, ele passou por aventuras lendárias. He killed the lion en route to his wedding. Ele matou um leão a caminho para o seu casamento. He killed 30 Philistines to pay off a clothing debt. Ele matou 30 filisteus só para pagar uma dívida de uma aposta. Upon losing his wife, he burned the wheat fields of the Philistines. Quando ele perdeu sua esposa, ele queimou toda a plantação dos filisteus. He killed 1,000 Philistines with the jawbone of an ass. Ele matou mais de 1000 filisteus com a queixada de uma jumenta. He ripped off an iron gate from his hinges at Gaza. Ele arrancou um portão inteiro de aço da cidade de Gaza. He was the ruling judge in Israel for 20 years. Ele foi o juiz, o regente de Israel por 20 anos. And then came Delilah. E então surgiu Dalila. Then came Delilah, the consumer. Então surgiu Dalila, a consumidora. Delilah, the woman from the valley of Zorek. Dalila, aquela mulher do vale de Zorak. Samson fell in love, or should I say Samson fell in lust, Sansão se apaixonou, ou deveria dizer, Sansão caiu em desejo with this beautiful, exotic temptress. com esta moça bonita e exótica. And in so doing magnified the tragic elements of his life that we could all learn a lesson from E this evening. assim ele ampliou o que trágico de sua vida, e nós podemos aprender lições com isso. Samson was a tragic character because of self-sufficiency. Sansão foi personagem de uma tragédia devido à sua autossuficiência. Because of Samson's power, he thought he didn't need anybody. Devido ao poder que Sansão possuía, ele achava que não precisava de mais ninguém. He thought he didn't need to be responsible to anyone. Ele pensava não precisar ser responsável com relação a ninguém. He was self-centered, self-motivated, and self-reliant. Ele era motivado egocentricamente, voltado para si mesmo e motivado por si mesmo. Why, he had ruled Israel for 20 years, E apesar de ter reinado e regido como juiz a Israel por 20 anos, and because he appeared that he was so successful in his folly, e por aparentemente ter alcançado algum sucesso nestes anos, because he was not struck down immediately in his sin to pay its awful price, which is death, devido a não ser exterminado imediatamente por causa do seu pecado com a morte, he thought he was all powerful and could do anything that he wanted to do. ele achava que era todo poderoso e que podia fazer o que ele quisesse. He didn't need his parents' advice because he was Samson. Ele não precisava dos conselhos dos pais dele, porque afinal ele era Sansão. He didn't need the counsel of the rabbis, the elders, the priests, because he was Samson. Ele não precisava do conselho dos rabinos, dos anciãos, quem sabe dos sacerdotes, porque afinal ele era Sansão.
He didn't need the time-consuming burden of prayer to consume with his God, commune with his God, because he was Samson. Ele não precisava passar por essa dor de cabeça, essa perda de tempo, que significa oração para falar com Deus, essa coisa toda. Por que para gastar esse tempo? Eu sou Sansão. The judge of Israel, Eu sou juiz em Israel. the slayer of lions, Eu sou aquele que mata os leões. the fearsome killer of 1,000 Philistines. Aquele que matou mais de 1000 filisteus. Samson didn't need anybody. Sansão não precisava de ninguém. But God wants you to know this evening that Mas- everybody needs somebody sometime. Mas Deus quer que você saiba hoje à noite que todos precisamos de alguém em algum momento. God wants us to know that in our pride and in our arrogance, Deus quer que saibamos que em meio ao nosso orgulho e arrogância, in our wealth and our comfort, please remember that everybody needs somebody sometime. em nossa riqueza e em nosso conforto, por favor, entenda, todos precisamos de alguém em algum momento. And everybody needs a savior, especially in times like these. E todos precisamos de um Salvador, especialmente em momentos como os que vivemos. Samson didn't recognize his need for a savior. Satanás não reconhecia a sua necessidade de um Salvador. Samson didn't understand that strength is not enough. Sansão não percebia e não havia entendido que força não é suficiente. He didn't realize that talent is not enough. Ele não havia percebido que ter talento não é suficiente, Intellect is not enough. que o intelecto não é suficiente. Beauty, ambition, passion, riches is not enough. Beleza, poder, paixão e riquezas não são suficientes. There was an arrogant preacher. He got up to preach a sermon, and he knew he could preach really good. So Havia esse pregador cristão que ele tinha certeza que ele era um ótimo pregador. Ele sabia que ele pregava muito bem. and he walked up so arrogant into the pulpit and Então, started um preaching. dia ele foi pregar, chegou perto do púlpito, ele estava assim, ó, cheio. And he preached a terrible sermon. E ele pregou um sermão terrível, He, horrível. he sermão. bombed. Ah, ele deu na trave, foi horrível o sermão dele, não deu nada certo. And an old deacon came over to him afterwards and E said, um diácono depois veio interpelá-lo e disse o seguinte, um diácono já antigo, if you went up like you came down, olha, se você tivesse vindo para o púlpito como você desceu do púlpito, you could have come down like you went up. quem sabe você teria descido como você subiu. He thought he didn't need the Holy Spirit. Ele pensava que não precisava do Espírito Santo. He thought he was delivering the sermon by himself. Ele achava que estava compartilhando o sermão por si mesmo. He didn't realize that everybody needs somebody sometime. Ele não havia entendido ainda que todos precisamos de alguém em algum momento. So Então, the next tragic characteristic of Samson uma outra característica trágica deste personagem Sansão he developed spiritual amnesia. é que ele desenvolveu um tipo de amnésia espiritual. He forgot how and from whom and for what purpose he got his physical strength. Ele esqueceu como, de quem e para qual propósito ele havia recebido essa força descomunal. He really believed that he was strong. Ele realmente acreditou que a força vinha dele. And he forgot that Jesus was strong through him. E ele se esqueceu de que, na verdade, é Jesus que era forte através dele. All of our talents belong to God. Todos os nossos talentos pertencem a Deus. Everything we produce belongs to God. Tudo que produzimos pertence a Deus. Everything we own belongs to God. Tudo que possuímos pertence a Deus. Because it is His Spirit in us that gives us life. Porque é o seu Espírito em nós que proporciona vida. And the ability to do what we do and have what we have. E a habilidade de fazermos o que fazemos e termos aquilo que temos. So all the honor and glory needs to go to God. Então toda a honra e glória tem de ser dedicados a Deus. Samson had spiritual amnesia. Sansão sofria de amnésia espiritual. Samson was arrogant instead of being meek. Sansão era arrogante ao invés de ser humilde. He was proud instead of being Era humble. orgulhoso ao invés de permanecer uma pessoa humilde. He was a seeker after flesh instead of a seeker after the Spirit of God. Ele era alguém que buscava atender os desejos da carne ao invés de atender o assim diz o Senhor, a vontade de Deus. And thus he developed spiritual amnesia. E desta forma ele desenvolveu amnésia espiritual. Samson also
was a tragic figure because he took God's blessings for granted. Sansão também é considerado um personagem trágico porque ele tomou as bênçãos de Deus como se fossem garantidas. He had ruled Israel in such a powerful way for 20 years Ele havia regido Israel de uma forma tão poderosa por tantos anos, without the slightest ever loss of power. sem a menor imaginação ou possibilidade de perder o poder. And he thought that he would be strong forever. Então ele pensou que seria forte para sempre. There is a saying in the United States that says, youth is wasted on the young. Há um ditado nos Estados Unidos que diz que a juventude é desperdiçada com os jovens. When you're young, you think you are invincible and you think you'll be young forever. Porque quando você é jovem, você pensa que é invencível e que permanecerá jovem para sempre. At 59 years old, I wish I could go back with the knowledge I have today E agora, com 59 anos de idade, eu gostaria tanto de poder voltar com o conhecimento que eu tenho and correct all the mistakes in my e life. corrigir todos os erros cometidos em minha vida. I wish I could go back and have the privilege of serving God with the strength and energy I had 35 years Eu ago. gostaria de voltar e servir a Deus com a energia que eu tinha 35 anos atrás. But I want you to know something this evening. Mas You eu- can never go back. Mas eu quero que você entenda uma coisa, esta noite, você nunca vai poder voltar. Please do the work of God now in the days of your youth, Por favor, faça o trabalho de Deus agora, nos dias da tua mocidade, while the light is present, enquanto a luz ainda está incidindo, because midnight is approaching. porque a meia-noite se aproxima. We see all the signs around us that the time of trouble is coming. Vemos todos os sinais ao nosso redor que o tempo de angústia se aproxima. Midnight is coming. A meia-noite está vindo. And it will be so dark that many who do not have a close walk with Jesus E será tão escura que muitos daqueles que não usufruem de uma vida íntima, de uma caminhada íntima com will Jesus, waste away. vão se perder. We must remember that in the natural alternation of life cycles, Devemos nos lembrar que na alternância natural dos ciclos da vida, there comes periods of floods and periods of droughts, vem períodos de cheias e períodos de seca. feasts and famines, Festa e, em alguns momentos, fome. joy and sorrow, Alegria e, em outros momentos, tristeza. health and sickness. Saúde e doença. They will come inevitably. Eles virão, estes momentos, de forma inevitável. And if we are not grounded in Jesus Christ, E se não estivermos firmes em Cristo Jesus, we will be hard pressed to survive life's frigid winters. dificilmente teremos estrutura para sobreviver aos gélidos invernos. Samson took God for granted. Sansão considerou Deus como algo garantido. And God didn't take away his strength, E Deus não tirou dele sua força, but the natural consequences of disobedience to divine direction mas as consequências naturais de sua desobediência à guia divina caused him physical, mental, emotional, and spiritual agony. causaram-lhe agonia mental, espiritual e emocional e física. When you take God for granted in your spiritual life, you will start to erode and waste away. Quando você considera que o relacionamento com Deus é algo garantido em sua vida espiritual, é a partir desse momento que você, nessa atitude de desprezo, a sua vida espiritual começa a erodir. Samson was a tragic figure because Sansão foi um personagem de uma tragédia, porque God departed from him and he did not even know it. Deus havia se afastado dele e ele nem havia se dado conta disso. Samson woke up and was unaware that his powerful strength had gone. Sansão acordou e ainda não tinha consciência de que seu poder espiritual, sua força física, tinham lhe abandonado. Read Judges 16. Leia comigo 19 Juízes, through o 21. livro de Juízes da Bíblia, no Antigo Testamento. Juízes, capítulo 16, verses 16 to 21. Excuse me. 19 to 21. versos 19 a 21. Juízes, capítulo 16, verso 19 a 21. Fazendo-o dormir no seu colo, ela, Dalila, chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou.
Então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. That is a tragedy. Isso é em que consiste uma tragédia. Like so many of us, Samson had a relationship with God, Como muitos de nós, Sansão usufruía de um relacionamento com Deus. but he didn't have a fellowship with God. Mas ele não tinha comunhão com Deus. Samson was still a son of God whom Jesus would die for, Sansão continuava sendo um filho de Deus por quem Jesus morreria, but because Samson chose not to follow the lifestyle that God knew was best for him, mas devido ao fato de Sansão ter escolhido não viver um estilo de vida que Deus lhe havia proposto, he did not have a fellowship with God. ele não compartilhava de uma comunhão com Deus. Well, Bem, the Philistines, they captured Samson Os when he filis- lost his fellowship with Jesus. os filisteus finalmente capturaram a Sansão quando ele perdeu a comunhão que tinha com Jesus. They put out his eyes. Eles arrancaram-lhe os olhos. They brought Samson down to Gaza and bound him in chains. Eles levaram Sansão para Gaza e o acorrentaram. As is the fruit of sin, Samson was enslaved in a prison house of the enemy. Como fruto e resultado de seu pecado, Sansão foi aprisionado na casa do inimigo. To be the power behind the treadmill, Ele era a energia, o poder por trás do moinho, que fazia o moinho funcionar. grinding the corn or wheat on the mill, E ele amassava o moinho, pelo moinho, todos os grãos ali colhidos. constantly moving, Constantemente Sansão estava em constantly movimento. toiling, Constantemente Sansão rodava e girava. painfully working and going nowhere. Dolorosamente Sansão trabalhava e não ia para lugar algum. Sometimes you have to hit rock bottom before you see your need for a savior. Algumas vezes nós temos que chegar no fundo do poço para descobrir a necessidade que temos de um Salvador. Sometimes you have to be branded by negative experiences Algumas vezes temos de ser acometidos por experiências negativas before Jesus' love can be burned in your heart. antes que o amor de Jesus possa queimar em nosso coração. Sometimes you have to be blinded Algumas vezes temos de nos tornar cegos before your vision can clear up enough so that you can see your all in all comes from Jesus. para que nossa visão seja aberta e possamos compreender que tudo o que somos vem de Jesus. Sometimes you have to be whipped by the leather straps of your own sins Algumas vezes temos de ser chicoteados pelos nossos pecados before you can feel Jesus' sacrificial love for us all. para que possamos compreender o amor sacrificial de Cristo por cada um de nós. Sometimes you have to lose everything, Algumas vezes temos de perder tudo, including the people that love you the most and that you love, incluindo pessoas as quais nós amamos e que nos amam também, before you realize that your life depends on your fellowship with Jesus. para que compreendamos que a nossa vida depende totalmente de comunhão com Jesus. But please note that Samson's life is not a tragedy. Mas por favor, perceba, a vida de Sansão não é uma tragédia, It's a comedy. é uma comédia. A comedy is a dramatic work Uma comédia é caracterizada por um trabalho, uma obra dramática, in which the central motif is the triumph na qual o motivo central é o triunfo over adverse circumstances, sob circunstâncias adversas, resulting in a successful or happy conclusion. que resulta em uma conclusão de sucesso, ou uma conclusão feliz, um final feliz. You see, the beauty of Samson's life, Perceba, a beleza encontrada na vida de Sansão and the reason why it's in the Bible, e o motivo pelo qual sua vida está descrita na Bíblia is because he never forgot that he could cry to the Lord and say, "Remember me." é porque ele nunca se esqueceu de que em meio a quaisquer circunstâncias ele poderia clamar para o Senhor: Pai, lembra-te de mim. Samson asked God to forgive him of his sins Sansão pediu que Deus perdoasse seus pecados and use him for God's glorious work. e usasse para o trabalho glorioso de Deus. And the merciful, loving, faithful God that I serve E o Deus fiel e misericordioso a quem eu sirvo
made Samson strong one more time. fez com que Sansão ficasse forte mais uma vez. Samson's hair grew back, O cabelo de Sansão cresceu and he had a lad lead him between two pillars of the Philistines' temple. e um rapaz o conduziu até as duas colunas centrais do templo dos filisteus. All the mighty and powerful Philistines were there to mock Samson and his Todos God. os poderosos estavam ali presentes para zombar de Sansão e do seu Deus. Samson took hold of the two pillars and bowed himself with all of his might. Sansão se apoiou então entre os dois pilares e começou a se mover com toda a sua força. And the temple fell on all the Lord God's enemies that day. E finalmente naquele dia o templo caiu e morreram todos os inimigos de Deus. Samson was used by God one more time. Sansão foi usado por Deus mais uma vez. When we make such a mess out of our lives, Quando nós transformamos nossa vida em uma bagunça, it's amazing that God can forgive us one more time. é impressionante percebermos que Deus pode nos dar mais uma chance. But He does. Mas Ele o faz. When we fill other people's lives with sadness and despair, Quando nós causamos tristeza e infelicidade, desespero à vida de outras pessoas, God can still use us one more time. Deus ainda assim pode nos usar mais uma vez. When we dishonor God and betray God, Quando nós o desonramos e o traímos, if only we ask for forgiveness and turn away from our se sins, tão somente nós pedíssemos perdão e abandonássemos o nosso pecado, through the strength of Jesus, we can have fellowship one more pela time. força e pelo poder de Jesus, podemos usufruir de comunhão mais uma vez. I'm so glad that God trusted a wretched sinner like me one more Eu time. estou tão feliz essa noite porque Deus confiou em um pecador miserável como eu mais uma vez. Adam messed up his life and God used him one more time. Adão bagunçou toda a sua vida, mas Deus veio e utilizou mais uma vez. Abraham made a mistake in his life and God used him one more time. Abraão cometeu um grande erro em sua vida, mas ainda assim Deus pôde utilizá-lo por mais uma vez. The Lord was about to kill Moses in his disobedience, but God used Moses one more time. O Senhor estava prestes a matar Moisés por sua desobediência, mas ainda assim Deus foi misericordioso e usou Moisés mais uma vez. David committed hot, steamy adultery and cold-blooded murder. Davi cometeu adultério planejado e assassinato a sangue frio. But the Lord was able to use him one more time. Mas o Senhor foi capaz de ainda assim utilizá-lo mais uma vez. Rahab was a prostitute in a city destined to die. Raabe era uma prostituta em uma cidade que estava destinada a morrer. And the Lord saved her one more time. Mas o Senhor a salvou mais uma vez. Jonah would have run from his divine call. Jonas estava fugindo de seu chamado divino. But God called him one more time. Mas Deus o chamou mais uma vez. Even Nebuchadnezzar, a heathen, mocked God. Mesmo Nabucodonosor, que havia zombado de Deus, But God gave him one more time. ainda assim, Deus o concedeu mais uma chance. Lazarus lay dead in the tomb. Lázaro, morto na tumba, no sepulcro. And God gave him one more E time. Deus concedeu para ele mais uma chance, outra vez. Mary Magdalene was used one more time. Maria Madalena pôde ser usada por mais uma vez. Peter denied Jesus 3 times, but was saved by Jesus one more time. Pedro negou Jesus por 3 vezes, mas pôde ser usado por Jesus por pelo menos mais uma vez. And there's one of you out there E há alguém entre vocês aqui that when you found yourself in the depths of deepest sin, que ao se deparar e ao enxergar que você está nas profundezas do pecado, you cried, Lord, forgive me. você pede, Senhor, perdoe-me. And God gave you one more E time. Deus já te deu mais uma chance. So this evening, I'm so glad that I serve a risen Savior. Então, nesta noite estou muito feliz porque eu sirvo a um Deus ressurreto. He's in the world today, Ele está no mundo hoje and He's yearning e ele está desejoso to have fellowship with you de ter comunhão com você one more time. por mais uma vez.
O vento que eu soprei fez você viver. E um dia contemplando o que eu construí, eu planejei fazer você feliz. Mesmo assim, o que aconteceu? Você não me conhece ou se esqueceu. E agora então vejo tão longe de mim, mas sei que vou fazer você feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos. Minhas mãos estão feridas, eu não mudei. Ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei. Toda vez que olho pra você, percebo a obra-prima que eu criei e vejo cada traço que um dia desenhei. Eu quero ver você viver feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos. Minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei. Ainda sou o mesmo, meus braços ainda estão abertos. Minhas mãos estão feridas, eu não mudei. Ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei. Volte pra mim, porque eu não mudei. There's someone here tonight, and if you want fellowship with Jesus, Há alguém aqui, esta noite, que today and se throughout existe no seu eternity, coração o desejo de ter comunhão com Jesus hoje e por toda a eternidade, won't you stand where you are? eu quero te convidar para ficar em pé. Onde você está? God bless you. Que Deus abençoe. There's someone like here this evening, Mas existem pessoas também aqui esta noite and like Samson, que, como Sansão, you may have turned your back on God vocês podem ter em algum momento virado as costas para Deus, or allowed your relationship with Jesus to
deteriorate somewhat. ou permitido que de alguma forma o seu relacionamento com Jesus tenha se deteriorado. And you want to recommit your life to Jesus E this evening? você quer reconsagrar a sua vida a Jesus nesta noite. Won't you come down for special prayer? Eu quero te convidar para vir aqui à frente para uma oração especial. Come on down. Venha, venha Don't worry aqui. about anybody looking at Não se you. preocupe The se tem Spirit alguém of God is olhando. moving in this place. O Espírito de Deus já está se movendo neste lugar. Please come. Por favor, venha. If there's someone who you need to get rebaptized or baptized for the first time, Se há alguém que sente o seu coração o desejo e a necessidade de ser rebatizado, ou ainda alguém que não passou por essa experiência do batismo, won't you come? você viria. Venha. I don't hold appeals open too long, Eu não vou me prolongar no apelo. and we want Pastor to pray for us E nós today. queremos que o pastor ore para nós hoje. But please, as the Spirit of God is moving, don't let this moment get past Mas you. por favor, ao perceber que o Espírito de Deus está tocando a sua vida, não permita que esse momento passe. This can be your entire existence in the balance right now. Toda a tua existência pode estar agora sendo decidida. I beg you to consider giving your life to Jesus anew. Eu peço que considere entregar a sua vida a Jesus. Won't you come? Você vem, God bless you. que Deus te abençoe. Is there someone else? Existe mais alguém? Mais alguém precisa vir. If the Lord can take a sinner like me Se o Senhor pode pegar um pecador como eu and turn me into a gospel minister, e me transformar num ministro do Evangelho, I still can't believe it sometimes. eu até agora não acredito que Deus fez isso por mim. You're a piece of cake. Vai ser fichinha cuidar de você. Won't you come? Você vem. Is there someone else? Tem mais alguém que precisa vir. Satan doesn't want you to come. Satanás não quer que você venha. So he's trying to hold on to you right now. Então ele está tentando te manter aí, seguro. Won't you cut that cord that he has on you? and just come? Corte. Corte essas algemas que ele colocou sobre você e venha. God bless you. Deus te abençoe. God bless you. Come. Deus te abençoe. Venha. Venha. Come. Venha. Pastor, I hesitate to close the appeal. Pastor, eu não consigo terminar o apelo. Someone needs to come. Come. Tem mais alguém que God bless precisa vir. Tem mais alguém que precisa God bless vir. you. Deus abençoe. God bless you. Deus abençoe. Come. Venha. I feel you. I feel you. You need to come. Eu sei, eu estou sentindo o que você está sentindo. Venha. God bless you. Deus te abençoe. God bless you. Deus abençoe você. Well, it looks like a spiritual revival. Parece um here in avivamento Nashville. espiritual está acontecendo no NASP. This is nothing bad I'm asking you. I'm asking you to come to eternal life. Eu não estou te pedindo para fazer uma coisa In ruim. New Jerusalem, Eu the city of peace. estou pedindo para você entrar e participar da vida eterna. Para você ir para Nova Jerusalém, uma cidade de paz. Won't you come? Você vem. God Você bless pode vir. Deus te God bless you. abençoe. Deus te abençoe. you. God bless you. Deus abençoe. Bless you. Bless you. Deus abençoe você. God bless you. Que Deus abençoe vocês. Pastor. Pastor, Feche seus olhos. Talvez você aprendeu a amar Jesus quando você era bem pequeno. Você sentado no colo do seu pai, de sua mãe. E
e ele ou ela começou a mostrar para você as histórias da Bíblia e revelou Jesus, e com o seu coração tão inocente, tão puro, você aprendeu a amar Jesus. Faz muitos anos isso, mas sabia que Jesus ainda é o mesmo? Talvez você um dia teve um encontro tão forte com Jesus que você estava tremendamente apaixonado, mas depois você foi esfriando e se distanciando de Deus, talvez não acreditando que Ele fosse te perdoar novamente, que Ele fosse ainda investir em você. Mas sabia que Ele ainda é o mesmo? Talvez você só tenha lembrança ou o conhecimento histórico, teórico de Jesus pregado na cruz. Mas esse Jesus pregado na cruz é o mesmo que está ao seu lado. Ele não mudou nada. Assim como Ele deu a vida pelo mundo, Ele daria a vida por você, e Ele deu a vida por você. E Ele não olha para o seu passado, Ele não olha para suas fraquezas e limitações, Ele sabe que você é pó, Ele sabe que você tem limitações, que você nasceu com defeito, você nasceu em pecado, mas Ele olha para o futuro. Ele olha para você com uma vida transformada. Ele olha para você cheio do poder do Espírito Santo. Ele olha para você feliz da vida, vibrando em viver cada dia, sentindo a presença de Deus, a presença de Cristo ao seu lado, sendo essa a fonte da sua alegria, a fonte da sua esperança. É isso que Ele olha. Ele olha para você e vê um missionário, mesmo aqui no Brasil, ou indo em campos estrangeiros, em países tão carentes. Ele vê missionários aqui dentro dessa escola, influenciando outros alunos a amarem e a conhecerem Jesus. É isso que Ele vê o potencial que está dentro de você. Ele sabe das suas dificuldades, Ele lhe promete nessa noite que com a força dEle você vai vencer. Você vai ser vitorioso sobre todos os seus pecados. E nesse instante, aquele mesmo Jesus que não mudou nada, que aquele que abriu os braços para morrer numa cruz, Ele agora fecha os braços ao seu redor, te dando um abraço tão carinhoso, tão aquecido, tão cheio de amor. Ele disse: meu filho, não importa o que você fez, nada do que você fez ou possa fazer vai diminuir o meu amor por você. Então, nessa noite, simplesmente deixe que Ele tome conta da sua vida. Aqui está Jesus, os teus jovens, se entregando a Ti. Abrace-os, ó Deus. Dê a cada um a certeza da Tua presença, do Teu perdão e das coisas maravilhosas que ainda farás com a vida de cada um deles. Eu te suplico, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.